Estamos aqui de novo, novamente, com uma história incrível para poder impactar, transformar e trazer muita verdade para você que está me escutando. Quando a gente criou aqui o nosso podcast, o nosso bate-papo, esse momento, né, com essas mulheres que sentam aqui comigo, fica muito claro que é muito genuíno, é muito do coração, é muita verdade. E o que deixa a gente muito mais confortável para escutar é você entrar dentro da história que está aqui comigo. Porque essa história, ela é incrível. Ela é incrível. Nós estávamos falando aqui antes da gente começar que o que nós temos em comum é que a gente consegue transformar o caos em algo positivo. A gente tira a força desse caos. A gente sabe lidar com ele. Então, vem comigo conhecer Luciane Fernandes. Não vou apresentar, vou deixar ela falar. Então, Lu, seja bem-vinda. Muito obrigada. Esse aqui é um momento seu, é um momento que você tem para trazer toda a sua história para essas mulheres que estão nos escutando. E eu quero você aqui, inteira comigo. Meninas raríssimas, vocês estão preparadas? Eu espero realmente que eu possa influenciar de uma maneira positiva e que eu possa contribuir um pouquinho para que vocês possam ser mais resilientes e fazer literalmente acontecer, independente do que estiver acontecendo na vida de vocês. Lu, me diga algo interessante sobre você que eu aqui não faço ideia. A minha fé é muito grande. Eu acho que a gente pode começar por aí, que a espiritualidade, apesar de todos os perrengues e percalços da vida, quando você acredita que não tem mais solução, vem Deus ali e te mostra, não, peraí que não acabou. Estou apagando tudo e vamos começar uma página nova do zero com muito gás. Essa é algo que eu acredito muito, porque a hora que você acha que realmente não tem solução, existe. Existe. E eu não tinha essa dimensão. Eu estou tendo quando ocorre alguma coisa muito pesada, ou algum problema que não é problema, mas aí a gente percebe o quanto Deus está ao nosso redor e que a gente não faz ideia. Lu, teve alguma situação que você entendeu que isso realmente faria sentido, essa fé, esse descobrimento, né? Descobrimento não, essa descoberta que te trouxe essa validação? Tiveram vários. Eu perguntei se vocês estavam preparadas. Então, assim, vou aqui trazer alguns pontos, né, que eu conheço da Lu, e aí você vai me ajudando aqui. Vamos lá? A Lu chegou no Rara esse ano, 2024. Exatamente. Né? Tivemos nosso primeiro contato lá em fevereiro. Nosso primeiro evento juntas, né? E foi uma delícia. Gente, quem não faz parte ainda, por favor, vocês estão perdendo tempo. É muito legal. Quando você entendeu a sua raridade? Nossa. Se a gente for falar, eu fui tão bem Vamos começar pelo evento em si. Vamos. Eu fui muito, muito acolhida, de uma forma que eu me senti muito confortável para estar falando da minha vida, expondo a minha vida, os percalços que eu já tinha passado e as minhas futuras conquistas ali de uma forma muito leve. E até minha irmã ainda brincou, ela, você falou tal coisa? Eu falei. Ela, como que você teve coragem de pontuar? Eu falei, pois é, a hora que eu vi, eu já tinha falado e estava tudo bem. Ninguém estava ali me julgando. Exatamente isso. Ninguém estava te julgando. Porque é ser quem você é. É a sua história que conecta, que faz sentido para nós. Foi muito bacana, assim. Eu me senti realmente muito bem. E aí depois vieram outros eventos. Alguns eu cheguei a falar, oi, que dia que vai ser? Ah, tal dia. Eu falei, não dá.
Mas assim, são vários eventos muito legais e o que é legal é a união que ocorre, que até ponto é isso para você, de receber, oi, tudo bem? Olha, eu sou Rara, eu entrei em contato com você, você não me respondeu. Eu achei isso muito legal. É um cuidado, é um carinho, é uma preocupação de uma pessoa com a outra e o empoderamento. Tipo, não é um círculo qualquer de envolvimento que você está ali até um certo ponto. Não, você está 100% e a pessoa que está ao lado, que está te apoiando, também está 100%. Isso eu acho o máximo. Estamos conectadas pelo mesmo propósito, né? E você se sente segura a poder mandar uma mensagem para uma outra raríssima e que essa outra raríssima possa te responder. Porque é junto, né? Não é aquele grupo que Exatamente. visa, preciso fazer algo para receber algo, Não. né? Ele é muito genuíno do que está acontecendo, todo mundo validando todo mundo, um ambiente que você não julga, um ambiente de troca. Gostou saber que você sentiu isso, Lu, quando você chegou. Isso é muito Muito. valioso. E as mensagens de incentivo também vêm, ou às vezes alguém solta ali no grupo, ah, vou fazer tal coisa. Isso, legal, parabéns. Eu acho muito legal. É válido, né? Não é aquela história realmente de interesse. Quero mostrar quem eu sou ou o meu produto. Não, não é isso. Isso que me encantou. Foi isso que me levou para o Rara, né? A continuar. Eu achei fantástico. Que gostoso, que gostoso. Bom ouvir isso. E eu tenho certeza que as meninas que estão aqui no Rara foram influenciadas pela sua história, né? Pela história que você contou quando você chegou. Quer falar um pouquinho sobre isso? Sobre essa história de superação? Você pode falar um pouquinho que trazer maternidade, trazer a Isos, né? Que é o seu negócio. Ah, contar um pouquinho. Vamos Tem lá. muitas mulheres que estão aqui que eu tenho certeza que gostaria muito de escutar. A gente vai, com a sua história, fazer com que a nossa audiência se conecte com você. É muito Gente, poderoso. ai, obrigada. E eu realmente espero que eu possa contribuir positivamente para que ajude. E, enfim, quem quiser sugestões de dicas, assim, insights, me chama que eu sou ótima para isso. Mas, falando sério, hoje eu tenho 42 anos e em 2009 foi quando eu abri a minha empresa, né, a Isos, e foi um processo difícil, como toda empresa, todo começo. Eu abri ela do zero, abri ela em outro estado, em Imperatriz do Maranhão, era uma outra realidade. Imperatriz do Maranhão. Imperatriz do Eu Maranhão. conheço Imperatriz do Maranhão. Mentira. Eu trabalhei em Jura? Imperatriz do Maranhão. Eu Ah, tinha 2 gerentes, né, quando eu era do mundo corporativo em Imperatriz. Eu pegava um voo. até Brasília, Gente, de é Brasília, Imperatriz. exatamente. Para São Luís, já fiz de carro já fiz de carro esse trajeto. Nossa. Gente, eu não acredito! E eu, Chamava Túlio, o meu gerente lá. ah, 2012 para 2014. Eu fiquei olha 6 aí. anos no Nordeste, né? E quando eu fui para lá, na verdade, eu havia sido convidada para fazer um plano de turismo, que eu sou formada em turismo, para uma cidade chamada Carolina, que é uma das cidades mais antigas, que é a porta de entrada da Chapada das Mesas, lá. E aí, nisso, quando eu fui para lá, eu já trabalhava em agência e vários clientes me ligavam, olha, será que você não pode me atender e tal? Eu falava, gente, eu estou num outro segmento. Mas chegou um ponto que eu vi como uma oportunidade, porque me ligavam tipo 2 da manhã, 3 da manhã, que era o horário que a pessoa tinha perdido um voo e precisava de um auxílio naquele momento. Uhum. Me deu um insight. Um dia eu falei, quer saber? Eu vou te ajudar e vou abrir. Se estão me ligando é porque tem procura. Então eu abri a Isos lá, No Maranhão. no Maranhão. E aí comecei a trabalhar toda a região, mas interior nosso é uma coisa, o interior lá é diferente. Na minha cabeça, eu não tinha essa consciência, na minha cabeça era tudo igual. Tipo, interior, eu tô em Sertãozinho, Ribeirão, tá tudo certo. Ribeirão tem aeroporto, Ribeirão tem shopping.
Imperatriz não tinha. Não tinha nada. Se eu quisesse comer McDonald's, eu teria que ir para São Luís do Maranhão. Na época de São Luís, É era verdade. 4, 5 horas de estrada. E uma estrada que nem se compara à estrada do estado de São Paulo, né? Bem Não. precária. Foi engraçado, porque na época tinham os festejos juninos e eu tava doida para presenciar e tal. E eu queria ir para os Lençóis Maranhenses. Aluguei um carro, tava me achando. Falei, nossa, vou para lá e tal. No meio do caminho a pista caiu. Eu falei, como é que eu vou ligar e o hotel não vai acreditar? E aí, e eu liguei pro hotel, o moço, não, fica tranquilo, a gente já tá sabendo. E eu falei, e agora? Não tinha como voltar, já tinha andado um monte, o pneu tinha furado do carro. E aí não tinha lugar e tal. A gente bateu numa casa, que era aquelas portas de madeira, bem casa de fazenda, assim, de colônia. E aí a mulher nem abriu a porta. Ela falou, oi, quem é? Eu falei, ó, eu tô aqui e tal. Ela, não tem como dar pouso, não. E eu, meu Deus, aonde eu vim agora? parar? E Aí que eu agora? fui tendo noção que a realidade de interior era bem diferente. Mas enfim, começou lá, foi muito bacana, mas aí a minha família é toda daqui. E eu sou muito família. Eu falei, não vai dar certo esse negócio. E aí foi quando eu transferi para Sertãozinho. Nesse meio tempo eu já estava casada. Eu tô resumindo, assim, um Tá. passo longo. E eu queria muito ter filhos, né? E aí, tipo, engravidei. Com 7 meses fui fazer... 7 não, um pouquinho menos. Com 6 meses fui fazer ultrassom para saber o sexo. E, na verdade, o bebê já tinha falecido. E eu não tinha noção do que estava acontecendo. E aí precisava fazer mais ultrassons, porque até o plano de saúde liberar a cesárea, que teria que fazer, eu fiquei meio perdida. E aí eu marcava outras ultrassons na esperança de que o bebê tivesse vivo, não tivesse falecido. E aí quando agendou, mais ou menos 3 semanas depois, o parto, eu ainda estava naquela sensação. Eu fui contra, eu falava, meu Deus, eu estou fazendo um aborto, eu sou contra o aborto, eu estou tirando a vida de uma coisa que eu sempre quis. Enfim, caí no choro, era terrível. E eu andava na rua, para ir da agência até a loja dos meus pais, tipo, dava 2 quarteirões. Aquele barrigão e o pessoal, oi, tudo bem? E eu não tinha coragem de falar que eu tinha perdido. Nossa. Foi tenso. Quando eu cheguei para fazer a cesárea, eu virava pro anestesista e falava assim, pelo amor de Deus, me dopa, porque eu não quero ver, eu não quero... Ele falou, não tem como, né? É uma situação que você precisa passar. Enfim, foi tenso, graças a Deus, é nesse sentido que eu falo que Deus está Presente em ali, tudo. presente. Aconteceu a cesárea, tudo. 1 ano depois, eu estava grávida novamente. Falei, nossa, agora vai. Com 4 semanas, perdi de novo. Fui fazer ultrassom, já não tinha batimento. Falei, poxa. Aí, sei lá, 7 meses depois, eu estava grávida novamente, porque eu não tinha problema de engravidar, o meu problema era manter. Quando eu engravidei novamente, eu engravidei de gêmeos. Falei, Deus é muito bom. Os 2 que foram, eles estão voltando. E fiquei super feliz, radiante, tava me achando, eu ainda brincava, eu falava, sabe o Ctrl+C, Ctrl+V? Estão vindo. Só que aí, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava tendo sangramento e eu ia ter que fazer ultrassom, tipo, 2 semanas seguintes. Eu já liguei no local, porque cada vez que eu perdia, eu mudava. A empresa não tinha nada a ver, a empresa de ultrassom, mas na minha clínica, né? Mas na minha cabeça eu não queria voltar naquele lugar. Lógico, você teve uma experiência ali, né? Então eu ia mudando. E aí nisso, no que eu liguei, eu falei, olha, eu tô sangrando. Era mentira, tipo, eu tinha sonhado. Eu falei, eu tô com sangramento, é gestação gemelar, será que você não consegue antecipar para mim a ultrassom? E eu tinha marcado numa clínica aqui em Ribeirão. Peguei o carro, vim para cá. Quando eu cheguei na clínica,
já não tinha batimento. E a hora que a médica veio me falou, olha, um não tá com batimento. Aí ela procurando o outro, eu numa expectativa gigante. Ela falou, olha, desculpa, mas nenhum dos dois. Eu caí num choro absurdo dentro da clínica, eu dei um chilique. Não um chilique, mas é que eu não estava preparada. Eu estava tão feliz, acreditando que eu ia realmente ser mãe, e não aconteceu. E aí, na época, meu marido, ele, para com isso, que não sei o quê. Porque se fosse ver, na verdade, era pra gente já ter separado há muito tempo. Era aquele relacionamento que já não existia, sabe? E não que, é a gestação que foi segurando, não. Realmente é porque, Estavam juntos e estava no automático. Tava indo. exatamente, estava indo, mas tanto que ele viajava sozinho, né? Faltava pouca coisa, assim, para realmente finalizar. E aí, perdi, enfim, fiquei muito mal. Ainda no dia eu mandei mensagem para o médico, ele estava viajando. É um médico fantástico, eu indico ele para todo mundo. Ele brinca comigo que ele fala que em vez de eu vender o meu trabalho, eu fico vendendo o serviço dele. Ele manda a Luciane vender viagem. Ele é fantástico. E aí, nisso, eu mandei mensagem para ele. Ele falou, não é a notícia que eu gostaria de ter. Ele me deu um respaldo que não precisava. E aí, chegou uma amiga minha, ela falou assim, olha, isso não é normal. Porque para quem, teoricamente, para medicina, até 3 abortos é normal. E a partir do 3º que eles vão identificar, estudar para saber o que ocorre. Mas só quando passa dos 3. Antes disso, ninguém faz nada. E esse médico, que me pegou a partir dessa gestação, ele falou, vamos lá, você nunca fez exame de sangue, nunca investigou seus pais, me fala um pouquinho. Eu falei, não tem nada. Eu falei, minha mãe teve tireoide, mas tudo bem. Falei, meu pai teve alguns AVCs, mas teve trombose, tá tudo certo. Ele, trombose, você nunca investigou? Eu falei, não. Me manda para um hematologista. Todo mundo herda alguma coisa da família, né? Eu tinha que herdar o gene do meu pai. Herdei a trombofilia. Trombofilia. Mas eu não sabia. Você descobriu, estava com quantos anos que você descobriu? Idade mesmo? Com idade, com 37, 38 Bem anos. tardia. E eu não fazia ideia. E aí, quando a gente descobriu, o médico, ele olhou o exame, ele falou, olha, agora é o seguinte, se você engravidar, você tem que entrar com uma injeção e tal, porque eles estavam falecendo porque não chegava alimento, né? As veias entupiam e é onde ocorria trombose dentro do útero, algo assim. E aí, falei, tá. E nisso eu já pensando, meu Deus, eu acho que não vai dar certo esse relacionamento, né? Tem que acabar, enfim. E eu ia viajar, que eu estava concorrendo a um carro em Maceió, e de lá eu ia para Orlando. Quando eu fui para Maceió, eu ganhei um CD de forró. Eu não ganhei o carro. O meu ranking foi péssimo. E aí eu falava, nossa. E aí eu fui fazer um passeio em Maragogi, passei super mal. Coloquei, lógico que a gente coloca a culpa em alguma coisa. Eu falei que foi o barco, que foi a alimentação, mas não que eu estava grávida. Era a 4ª gestação. Era. E aí, nisso, eu falei, nossa, eu vou para Orlando, eu vou estar menstruada, vai ser horrível. Cheguei em Orlando, nada aconteceu, nada de menstruação. Aí uma amiga minha falou assim, olha, vamos no Walmart? Lá fomos a gente para o Walmart fazer compra. No que eu tô no caixa tinha teste de gravidez. Peguei escondido, assim, para ela nem ver. Coloquei. Aí quando chegou no quarto, no outro dia cedo, eu já cheguei para fazer, deu positivo. Mandei mensagem pro meu médico, falei, estou grávida. Ele me liga, falei, não dá. Agora não. Aí ele, você precisa entrar com a injeção. E eu estava num roteiro que eu não tinha como parar e procurar uma farmácia, eu estava trabalhando. E aí, o que eu tive que fazer? Chamar todo o grupo, eram 10 pessoas, inventar um tour na farmácia. Quem quer fazer passeio em farmácia?
para poder procurar um médico, porque eu precisava tomar injeção, e nos Estados Unidos, injeção só Com receita? com receita. E aí, no que eu passei, não tinha médico aquela hora. Isso era, sei lá, 8 horas da manhã. E aí, dali a gente já ia para uma outra cidade, não ia ficar. Falei, nossa. E aí, eu ligava para o médico, ele falou assim: ó, vamos fazer cálculo de quantos AS você vai precisar tomar. Eu sei que eu saí de lá com cartelas e cartelas de AS. Que aí ele substituía a injeção. Exato, mas aquilo era uma coisa assim, uma tentativa, não que seria o correto. Fizemos aquilo. Ele falou: quando que você chega no Brasil? Eu falei: quarta. Isso era, sei lá, domingo. Então, pela quantidade de dias, né, seria uma tentativa para a gente ver se ia dar certo. E aí, quando eu cheguei, comecei a entrar com as injeções, enfim, nasceu a minha creonça linda, maravilhosa. Eu acompanho. Ele chama Bento. Bento. É o meu terrorista, eu brinco, porque toco terror no sentido positivo, graças a Deus, porque criança muito calma é porque tá com alguma coisa, né? Ou tá doente, e se tá fazendo arte é porque tá bem. E aí ele nasceu, eu separei, né? Um pouquinho antes. E aí, quando a gente separou, aí surgiram as situações. Eu vim saber várias traições que haviam ocorrido. Nossa, nesse período todo que você estava. E eu não fazia ideia. E aí começa, porque teve com funcionário, porque foi complexo. E, paralelo a isso, eu comecei a emagrecer demais. E eu tava, antes do Bento nascer, tipo 2 semanas antes, eu me coçava inteira. E surgiram algumas manchas no corpo. Mas o ginecologista que acompanhava, ele falou: olha, isso aí, assim que o seu filho nascer, vai sumir tudo. A coceira vai passar, enfim. E realmente, quando o Bento nasceu, no outro dia eu já não tinha mais coceira nenhuma. Só que eu comecei a perder peso, perder cabelo e a pele, as manchas aumentando. Foi muito estranho. E aí, nisso, ele falou: ó, vamos procurar um dermato, não sei o quê. Quando eu fui procurar a dermato também é fantástica. Ela me revirou de cabeça, do fio da cabeça ao pé. Ela falou: olha, eu vou te pedir um exame, mas é só por desencargo de consciência, que eu acho que não. E aí, era sobre sangue oculto nas fezes. E o meu deu positivo. O que é, gente? Isso é muito sério. Façam, porque é sobre câncer, câncer no intestino. E dependendo da situação, existem casos que você precisa operar e tirar um pedaço do intestino e fazer químio, rádio, enfim, né? Tomar as devidas precauções. Existem outros que só o exame de colonoscopia e, como fala, tratamento funciona. No meu caso, foi um pouquinho mais sério. Precisou de cirurgia e tudo mais. E eu não fazia ideia. E aí eu estava com um bebê, com um monte de manchas no corpo. Precisei passar por esse processo. E aí meu filho estava com 5 meses, eu não conseguia dormir. Eu fechava o olho e falava: meu Deus, eu não aceito. Eu lutei tanto para ter ele. A hora que ele nasce, o senhor me dá uma dessa, eu não aceito, eu não concordo, eu não acho justo. E aí eu começava a pensar: e se eu morrer? O que vai acontecer? Sabe aquelas torturas? Porque durante o dia, o seu dia passa. À noite, é a hora que você tá com você mesmo. É horrível. Enfim, e aí eu precisava cuidar do Bento, cuidar de mim, porque era divórcio, eram essas conversas que chegavam das coisas que, né, que haviam ocorrido no passado, e eu precisava também cuidar da minha saúde. Foi horrível, né? Mas eu falava: não, peraí, então eu preciso ter uma estratégia. E qual que é a estratégia? Quando você está no olho do problema, você não consegue ver. E aí eu tenho a mania de meio que mirar para alguma coisa fora e olhar para fora. Sabe, criar um plano B? E aí foi a hora que eu falei: não, eu preciso fazer alguma coisa, preciso estudar. E aí eu fui fazer uma pós enquanto ele dormia, para tentar ocupar a cabeça.
Um minuto aqui, produção. Um minuto para mim. Ela estava com o bebê 5 meses. 5 meses. Um divórcio. Um divórcio, onde ela descobriu N coisas, né? Exato. Divórcio, aqui a gente tá falando de um vínculo de traição e tudo mais. E ela tinha descoberto um câncer No intestino. no intestino. Tudo junto, ao mesmo tempo. Quando eu comecei aqui o nosso episódio, eu trouxe o quê? Que ela transforma o caos. É sobre isso. É isso que eu quero que você pare um minutinho aqui para escutar. Eu tenho certeza que depois desse episódio você vai refletir um pouquinho de tudo que você está vivendo. Uau! Pode falar. Fala para essa câmera aqui que as mulheres precisam escutar. Então, quando ocorreu toda essa situação de traição, divórcio, um bebê, a questão da doença, e eu tentava dormir, eu olhava para o lado, falava, meu Deus, eu não consigo, eu não acho justo, eu não acho justo eu morrer agora que eu lutei tanto para chegar no meu filho. O senhor veio me tirar, eu falei, não aceito, não concordo, era uma briga, eu tinha raiva de Deus, vocês não estão entendendo. E aí, eu sou uma pessoa que eu preciso olhar para fora, porque se eu ficar olhando ali o meu miolinho, eu não consigo sair daquilo ali. Então, o que que eu fazia? Eu falava, não, peraí, eu preciso dar um gás, olhar para fora. Resolvi fazer uma pós, enquanto meu filho dormia, porque bebê 5 meses, você dá leite e dorme. E eu não podia amamentar. Pela questão do tratamento, ele já entrou com 18 dias, ele já entrou com fórmula. Eu não podia dar ao peito, né? E aí, o que acontece? A fórmula fazia, não sei se era a fórmula ou se era Deus, ele era muito tranquilinho, ele dormia bastante. Então, nesse tempo que ele dormia, eu ia estudando. Meu Deus. E fui fazer uma pós de logística. E, paralelo a isso, eu tinha uma agência de turismo. Então, eu estava trabalhando e fazendo a pós. E logística não tinha nada a ver com o seu segmento, porque era turismo. Exato. O meu é turismo, né? A gente faz a logística corporativa de pessoas, mas não de cargas. E eu quis entender um pouquinho mais sobre cargas. Lu, pandemia estava nesse momento? Ainda não. Não? Tá. Foi Deus. Aí, me formei, né? Foi um ano aí de especialização e tal. Me formei, o Bento nasceu em 2018, isso era 2019. 2020, entra a pandemia. E aí, eu já estava assim, meu Deus. Primeiro que, quando chegava alguém na agência com um bebê, alguma coisa assim, 2019... eu pensava, tipo, com bebê, com chupeta e tal, eu falava, nossa, aonde que eu tava que eu não vivi isso com o Bento? Porque eu tava me tratando. Então, assim, teve coisas da minha mente, não que foram apagadas, mas eu tinha que focar e não vivi. E foi ruim. Eu me culpava demais. E aí veio a pandemia. Vieram 2 coisas boas. Pelo fato de tudo fechar, né? Até então eram 15 dias e depois foi postergando e tal. Eu tive a oportunidade de ficar e curtir o Bento bem mais. Então, assim, a gente fazia altas artes dentro de casa. Foi uma delícia. Por um outro lado, eu não trabalhava, então eu não tinha renda. Porque eu não podia vender. Eu falo para todo mundo que eu fali. E realmente fali. Porque você não podia sair da sua casa. Aeroportos fechados, hotelaria fechada. Não tinha o que fazer. Não No tinha. seu segmento não tinha o que Não. fazer. E sem previsão de retorno. Sem previsão de retorno, que eu acho que era o mais desgastante, porque você não Exato. sabia, você não tinha certeza do que seria o seu próximo passo. Você tinha que Não. viver aquilo ali e esperar. Exatamente. E o fato de esperar, eu não sirvo, eu não sou uma pessoa para esperar, eu sou uma pessoa de fazer e acontecer. Agora, falar, fica aqui, senta aqui, espera um pouquinho, eu falo, meu Deus, vou morrer. E aí, falei, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa.
e vendo todo mundo fazendo live. Ah, porque, tipo, olha, você pode pedir que eu entregue? Eu falei, entrei em contato, já tinha uma especialização, ou seja, não sabia fazer, mas sabia, não tinha o processo, mas eu sabia como fazer o processo. Entrei em contato com uma empresa alemã de logística e começamos uma negociação, e aí eles me concederam como é que eu posso falar? Uma representação dessa empresa com um raio de 90 quilômetros para atender. Eu falei, pronto, agora tá tudo certo, agora eu vou começar a trabalhar e vamos fazer as duas coisas. E aí veio a greve dos Correios, que para mim foi a melhor coisa do universo. Porque com a greve dos Correios, eles não atendiam e eu atendia. Uau! E aí eu falava, obrigado, Senhor, amém, vamos lá. E assim eu ia fazendo, tipo, as lojas que faziam delivery e tal pro Brasil, eu falava, cota comigo, me chama aqui que eu posso fazer. E eu ia muitas vezes, pegava o meu carro e ia até alguma loja para buscar as encomendas deles para mandar, até que o negócio deslanchou. Hoje a gente faz importação, exportação. Então, virou mais um braço aqui do seu negócio. Exatamente. Caramba, Lu! Foi o que me sustentou na pandemia. Eu falo, olha, ainda bem, e ainda eu brinco até hoje, né? Me perdoa quem trabalha nos Correios. Nada contra. Mas se vier uma grevezinha, eu vou agradecer. Ah, me ajuda bastante, me ajuda Brincadeira. bastante. Enfim, mas foi muito bom, foi providencial. Por isso que eu falo que Deus é bom, porque assim, tanta coisa que eu poderia estar fazendo, o que que eu fui fazer? Eu fui estudar um negócio que deu certo, não que poderia ter dado errado, mas que aconteceu e que funcionou. Tudo é providencial, é que no momento do furacão você não percebe o que percebe. está acontecendo. E aí não parou nisso, né? Porque eu sou meio... Você não para, Lu? Não. Você não para. Não paro. E aí começou a pandemia, graças a Deus, foi finalizando, né? A gente conseguiu aí dar a volta por cima com vacina e tal, as coisas foram abrindo, retomando. E nessa de retomar o mercado, o movimento voltou com tudo. Só que, antes de voltar com tudo, várias agências da região viravam, ai, Lu, que fornecedor que você me orienta e tal coisa. Começaram a me pedir algumas sugestões. E quando eu percebi essa demanda, eu ajudava, mas eu falava, opa, peraí, isso aqui dá pra gente trabalhar, dá pra ganhar dinheiro nisso também. E montei um curso, Você tem um curso? tenho, de turismo para agências. Caramba, eu não sabia disso. Não? Não, eu não sabia. Tenho. Eu brinco, eu falo que é a caneta Bic. Ela tem o básico necessário para que a pessoa consiga fazer acontecer. Perfeito. E aí, esse curso começou a dar certo. Então, você dá curso para agências, É uma monitoria. uma mentoria, É, que querem começar do zero exato. e chegar onde você chegou. Você praticamente dá o caminho das pedras para a pessoa. Basicamente. E você que ministra as mentorias? Estão todas gravadas, né? Foi gravado e tal. E aí eu vendo através de um determinado link, a pessoa entra lá e acessa as aulas. E caso ela tenha alguma dúvida, ela entra em contato comigo. Mas não para aí. Aí, o que o pessoal falava? Nossa, olha, mas não dá pra... Poxa, podia tanto ter uma ISOs aqui, tipo em Goiânia. Ah, legal, vamos estudar o mercado, né? Por que não? Ou porque sim. Comecei a trabalhar e aí em 2023... Não, perdão, 2022, que ia mudar o governo, Aham. que eu sou meio ruim para questão de data. Que iam ter as eleições, estava todo mundo tenso, tipo, olha, o que vai acontecer, qual é o cenário mundial, enfim, porque vinha uma pandemia, de repente, se vai trocar governo ou não. E aí, Luciane, mais uma vez, deu a louca e resolvi expandir, criar um projeto de franquear as empresas, franquear a ISOs. E aí eu me tornei uma franqueadora.
E aí no comecinho do ano a gente finalizou todo o processo, agora a gente está estruturando todo o marketing, né? Tá finalizando a questão aí de Instagram, rede social, para poder soltar para o mercado. Que hoje você é uma franqueadora. Exatamente. Trabalha com logística, Mãe mãe, mentora também, também. E o Bento? o meu terrorista preferido. Bento vê a mãe dele fazendo tudo isso, ele olha pra você, o que que você sente? Não, eu sou suspeita, né? É literalmente aquela história, o amor que é fora do corpo, que não é amor, é posse, né? Se a gente for analisar assim friamente, é posse, porque a gente quer ele embaixo da asinha. O tempo todo. Eu falo assim, você é o meu bebê. Ele, eu não sou bebê. Tem 6 anos. Hoje são vocês dois. Nós dois, e a gente tem 2 cachorros. Mãe de pet. Exato, um Shih Tzu e uma Bernese. Olha os extremos. Discrepância. E aí é uma delícia, assim, é super gostoso. A minha irmã está grávida, segundo o filho dela, e aí ele vira para mim e fala assim: Mamãe, eu quero um bebê na minha casa também. Eu falo: Meu Também. Deus, como que eu vou explicar para a criança E nesse que momento. não é tão simples assim essa produção? Ele, Uau. mamãe, mas como que engravida? Eu, ô senhor, peraí, que essa pergunta. Aí a gente tenta, A né? gente tenta contornar. Essas perguntas tem lá em casa também. Ah lá. O Lu, teve algum momento nessa toda a sua trajetória que você teve que desconectar de pessoas, deixar pessoas para trás? Você trouxe a ideia, né, do seu Uhum. casamento, mas pessoas que não agregavam na sua vida, nesse momento aqui que você passou, teve desconexões? Teve pessoas que ficaram? Muitas desconexões. E é difícil, porque você sofre. Eu, pelo menos, eu sofro. Porque você quer o quê? Que as pessoas que estão ao seu lado progridam com você. Vamos lá, vamos dar a mão e vamos todo mundo junto. Mas tem pessoas, não existe, como a gente falou no início, não existe culpa, não existe certo ou errado. Mas são pessoas que estão em momentos diferentes que o seu. É isso. E dói. Você vê que alguém que você gosta não está no mesmo momento, e aí isso é ruim. Como também existem pessoas que eu fui muito criticada, muito julgada, e ainda hoje. O pessoal olha, nossa, mas você é mãe, você tem agência, e você ainda está fazendo isso? Tipo, você está. Buscando o quê, né? Exato, mas para quê? Qual o intuito? Eu falo, gente, depois que eu passei uma pandemia, um divórcio e tudo mais, você fala assim, você não sabe o que esperar. Então, eu tenho plano A, B, C, né? Porque se ocorrer qualquer situação, eu sei que eu vou conseguir sustentar o meu filho, lidar com as situações. E não é nem sustentar o filho, né? Porque sustentar a gente faz acontecer de todas as formas. Você pode fazer bolo, você pode limpar a casa, você vai fazer. Mas é o fato de dar segurança você com você mesmo. E o que é legal, eu até mudaria toda essa situação. E isso eu gostaria até que gravasse, que assim, a hora que você sabe o seu poder, não tem, gente, não tem máquina nenhuma que te para, não tem ninguém que te pare. E isso é tão gostoso. Eu vejo às vezes quando chega alguém lá na agência, principalmente mulheres, porque homem até viaja sozinho, mas mulher tem muito medo, né? Tem uma cultura de que não é legal. E aí elas chegavam, ai, será que eu dou conta? Eu falo, você dá conta sim, você não sabe o quanto. E aí depois falava com elas, ai, eu amei, realmente foi uma delícia. E quando você não sabe até onde você vai, você realmente cria essa cultura de medo. E dependendo da pessoa que está ao seu redor, ela vai te podar. E é muito triste. E a hora que você vê que você dá conta e que aquilo que eles falavam não é isso, que satisfação, não é dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro, é questão pessoal. E eu vivi isso. Porque na época do meu casamento, ele falava, nossa, você é louca. Tipo, ai, pra que você vai fazer isso? Você não acha que você... Enfim. E aí, hoje, vendo aonde eu tô, porque ele falou, você não vai conseguir sustentar a sua casa. Você escutou isso? Escutei isso e muito menos.
E aí, a hora que eu vi que eu dei conta e que eu dou conta, eu fui pra Disney com o Bento. Ah, Eu brinco, eu falo que o Bento nem tinha nascido e já tinha passaporte e visto. E quando eu fui com ele, eu fui o ano passado. Eu cheguei em Orlando, a gente alugou um carro, só eu e ele, pra rodar tudo. E aí comprei um negocinho da Minnie pra colocar no cabelo, nele também. A hora que eu entrei no estacionamento da Disney, eu caí num choro. Eu só sabia chorar. Ele, para, mamãe, você tá chorando. tá todo mundo olhando. Meu filho, você não tá entendendo. O que é Porque, tá aqui? exato. E aí a recepcionista, ela chamava Tereza, minha tia chama Tereza. Aí que eu chorava mais ainda. Eu falava, meu Deus, nada paga. Você vê que você é capaz, que você consegue. E isso, tipo, não deixa em ninguém te podar. Todo mundo dá conta. Hoje, pra mim, você fala assim, olha, sei lá, vamos fazer alguma coisa no projeto. Vou, porque eu sei que eu sou capaz. Eu sei que eu vou conseguir. Eu posso não saber fazer, mas eu vou estudar, vou aprender e vou conseguir fazer direitinho. Lógico que pode ser que tenha algum erro, mas é errando que a gente vai conseguir aprimorar. Então, assim, não deixa. Vai que você consegue. Nossa, eu tô suspirando. Ai, É verdade. No sentido assim, a gente coloca limitações e nós mesmos nos julgamos, sim, né? Você trouxe muito, nós somos capazes de fazer. Então, a mulher ela precisa entender que ela consegue tudo que ela quer, desde que ela entenda qual que realmente é o seu poder. Você trouxe um ponto que a gente fala muito aqui dentro do Rara, né? Descobrir a sua essência, descobrir a sua raridade, descobrir quem você é para você alcançar o seu objetivo. E isso leva tempo, né, Lu? leva. Não é da noite pro dia, não é uma pílula que você vai tomar e que você vai entender. Você tem noção da quantidade de mulheres que você transformou nessa sua jornada? Olha, eu não tenho, mas quando eu estava no processo aí de perdas e tentativas de gestação, eu criei na época uns vídeos no YouTube sobre a trombofilia. E até hoje, às vezes eu recebo, eu não tenho o link, mas eu recebo mensagens de mulheres falando: olha, eu tentei, ai, obrigada, tal. Isso foi muito legal, assim. Isso é algo importante. Porque eu, por exemplo, eu não tinha essa noção, né? É um simples exame que, assim, a gente deixa de cuidar da gente, a gente não olha para isso Não, e ele pode te salvar né, de uma situação mais complicada. exato. Então, levar isso para as mulheres, Lu, eu acho que a gente tinha que criar um canal seu agora, urgente, para falar sobre isso. Vamos fazer mais um projeto. Você não faz, eu Oh, adorei. vários. Vários. Vamos levar o Rara para Sertãozinho, isso aí a gente Primeiro, já tá já definido. tá, Já tá ok, definido. exato. Pronto. Quer deixar um recado, Lu? A gente tá chegando ao fim. Assim, eu não tenho nem o que dizer, o que eu só tenho que falar para você é que você é uma inspiração pura. Não, não sou. É, Pelo contrário, uma, eu tenho inspi- muito ainda a aprender. uma inspiração de mulher. Porque imagina quantas mulheres estão passando por uma separação, perderam um filho, passaram por um câncer. E você conseguir falar isso, você trazer ali, né, algo positivo. Eu passei, mas eu estou aqui, eu venci, eu vivi esse luto, eu vivi esses Foi. momentos e eu estou agora pronta para viver bons momentos. Gente, isso é uma superação que é divina mesmo. Mas assim, ó, teve momentos de desespero, sim. Teve muito choro, teve momentos de não querer sair da cama, sabe? Né? Ocorreu também esse lado. Você viveu esse luto assim, quando eu digo viver o luto, você viveu realmente a doença, você teve que passar por todo o Exato, processo, né? A ausência ali do exatamente. seu filho, né? Que você não poderia amamentar, que de outra situação poderia ser mais fácil. E É, e radioterapia, radioterapia. tá? Chegou caiu o cabelo? Não, Não caiu? não, rádio, depois eu fiz fototerapia. Então, assim, teve um processo. E teve a questão de eu me sentir, porque eu vinha de um relacionamento que me jogou lá embaixo. Então, assim, as minhas manchas, ele falava que era pereba, ai, sua perebenta.
E aí, assim, eu já tava me sentindo a pior pessoa do mundo. Eu me sentia muito feia, sabe? E aí, depois que tudo isso passou, mas é o que eu tô falando, passa, mas não é imediato, igual a gente falou. O autoconhecimento, ele demora, não que eu esteja a melhor pessoa do universo, e que eu seja, mas assim, com o tempo, você vê que aquelas coisas não são verdades. E não são verdades. É sobre ele, não é sobre você. Exato, mas até a ficha cair, demora. E a hora que cai, é nesse sentido que eu falo que você dá conta. Que você vê que, tipo, opa, peraí, não é verdade, eu sou muito mais que isso. Quando que você se deu conta? Quando que você olhou no espelho e você falou assim, eu não sou essa mulher. Demorou. Eu acho que o Bento tava. Foi na pandemia, quando eu consegui a DHL, por exemplo. Porque, tipo, você não vai conseguir se sustentar e tal. E aí, de repente, o que acontece? A pandemia, tudo fechado. Você Você fala, foi meu lá. Deus. E aí, a hora que eu vi que eu tava pagando as minhas contas, falei, nossa, Yes! Uhul! Dá vontade de gritar, não dá? dá. Eu tô com vontade de gritar. E que eu tô com vontade de bater nessa pessoa aí que passou pela sua vida. Muita gente, tem uma lista Ah! de pessoas que falavam que queriam. Mas foi complicado, entendeu? E aí, a hora que você vê que você consegue, gente, vai. Vocês conseguem. Seja em relacionamento ruim, não se acomoda. Seja questão de perdas familiares. Eu faço parte de uma. Eu sou espírita, né? E aí eu acredito muito na questão de reencarnação e que, assim, a vida não acaba. Então, isso me ajuda muito. E a questão aí de doenças, também tem um livro que fala, O Corpo Fala, O Corpo Fala, é um livro super famoso. Eu já li esse livro, muito inclusive, tá? legal. Eu já li esse livro. E aí você começa a entender que, opa, peraí, existem outros motivos para que as doenças surjam e você começa a lidar não com a causa, né? E sim com a situação, o antes. E aí vai. Todo mundo consegue. Raríssima. Você é raríssima, Lu. Eu sou e tenho muito orgulho de estar nesse grupo. Obrigada por somar. Eu que agradeço. Eu trago muito dentro do nosso movimento esse olhar sem julgar. Porque você nunca conhece, você não sabe a história da outra mulher Não. que está ali dentro. Você não sabe. Se a gente conseguir reunir o máximo de mulheres que entenda isso, Lu, e a gente se unindo mesmo com propósito, em fazer a diferença, se sozinha nós já somos muito boas, somos imparáveis. Você Somos. imagina quando a gente estiver numa multidão, na mesma ambiência, falando dos mesmos propósitos e se ajudando. Gente, a gente não consegue ter uma dimensão do que pode acontecer, né? Não, Isso é muito positivo, isso é muito, muito gostoso de viver. eu acho. A gente tá chegando ao fim aqui e eu vou fazer um bate-bola com você. Daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. Para poder falar um pouquinho desse ping-pong com a Lu. O que será que ela vai responder para mim, hein? Ai, meu Deus. Já volto, gente. Vamos para um bate-bola? Vamos, Bate pronto? vamos. Então vamos. Um desejo. Ser feliz. Eu tenho muita vontade. De viajar o mundo inteiro. O mundo inteiro. Com a agência de viagem. Exato. Ajuda, Paraísos. né? Paraísos. Opa. Eu tenho um profundo respeito por... Pela história das pessoas, porque a gente tem o hábito de julgar e a hora que você vai conversar com a pessoa, você fala, caramba, ela passou por tudo isso, por isso que ela age daquela forma. É isso. O seu maior complexo hoje? Hoje, nossa, altura. Altura! Não, vamos lá, eu acho que é ser magra demais, Eu falo, nossa, tem um cara de doente. Você tem medo do quê?
Medo de ficar incapaz, de não conseguir, de ficar parada, porque eu sou muito agitada, e se, né, não saberia lidar com a situação, de ficar travada. Você morre de rir quando? Com um monte de meme. Gente, é o que mais tem. Dou muita risada de meme. Ou quando eu tô muito feliz, né? Porque aí Uma ousadia é quando? eu acho que tudo que eu já fiz, eu acho que eu sou muito ousada. A cada dificuldade, vamos lá, pá. Eu acho que é isso, ousadia com a vida, de fazer acontecer no momento que não deveria, né? Segundo as pessoas, mas segundo a Luciane, não. Não tem não. O que eu mais gosto em mim? A minha transparência, honestidade. É isso. Uma palavra que define a Luciane. Disposição. Eu vejo assim. Luciane por Luciane. Uma pessoa extremamente resiliente, trabalhadora, honesta e feliz, engraçada. E raríssima. Exato, como que eu não posso falar? Exato, volta. Feliz, Lu, engraçada e raríssima. obrigada. Eu que super agradeço, viu? Gente, que história linda. Eu realmente espero que eu possa agregar, mas é como eu te falei, eu não vejo toda essa questão, né? Eu quero sim, se houver pessoas que estejam passando por situações, pode me chamar, eu estou à disposição. E vamos crescer, vamos evoluir pessoalmente, né? É isso. Tomara. Ah, eu não acredito. Tô até suando, você viu? É, eu tô vendo, tá suando. Eu espero que a gente consiga, através aqui da sua história, realmente transformar mulheres. E conta comigo pro que você precisar. Tá? Obrigada. Espero que a rede de apoio que a gente tem, a quantidade de mulheres que esteja com a gente, possa ser transformada. Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, vamos aqui encerrando o nosso episódio. Uau, tô até sem fôlego. Meu Deus. Vem mais um episódio, tá? Então fica comigo, acompanha, porque eu tenho certeza que cada encontro que a gente tiver aqui, você vai sair daqui transformada.